Ora boas, então hoje trago aqui uma chamada de atenção para um ponto, já trago aqui uma chamada de atenção para um ponto que me parece importante nesta compreensão da ansiedade. E é um ponto muito específico, que muitas pessoas que sofrem de ansiedade se calhar não o partilham. Mas quando nós trabalhamos com a ansiedade, há uma coisa que me parece ser muito importante e que aqui já referi, em outras partilhas que vou fazendo, que é conhecermos a experiência pessoal de ansiedade, aquilo que eu chamo a experiência subjetiva, portanto, do sujeito, a experiência subjetiva de ansiedade. E quando fazemos essa radiografia da ansiedade, nós vamos conhecendo situações muito específicas de pessoa para pessoa que podem alimentar e manter essa ansiedade. Um desses pontos muito específicos tem a ver com a sensação de perigo iminente. A sensação de perigo iminente. É uma sensação que, lá está, muitas pessoas experimentam, mas é uma coisa para elas às vezes tão difícil de explicar, não é compreensível. E muitas pessoas até, digamos que têm alguma relutância em partilhar essa sensação de perigo iminente, porque, avaliando as circunstâncias à volta delas, nada justifica essa sensação de perigo iminente. Então, o que é que acontece? Curiosamente, nestas últimas semanas, surgiram-me algumas pessoas, coincidência ou talvez não, a sofrer com questões relacionadas com a ansiedade e com esta sensação específica de perigo iminente. Uma sensação que depois tem aqui algumas derivações interessantes de observar e compreender. Ou seja, quando alguém tem na sua experiência de ansiedade este fator do perigo iminente, ou seja, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que a vai pôr em perigo, que a vai pôr em risco, o que é que acontece? Se nada, na verdade, pode acontecer ou está para acontecer à sua volta, o que é que a mente da pessoa faz? Ela começa a projetar cenários de possíveis riscos. Ou seja, se, por exemplo, a pessoa está em casa e a sensação de perigo iminente aparece, a mente começa a antecipar que vai cair qualquer coisa do teto, que quando sair de casa vai ter um acidente, que vai escorregar na banheira, etc, etc. Ou seja, é quase como um circuito, um piloto automático que se liga e não havendo razão para esse perigo, não é? Para essa sensação de perigo iminente, a nossa mente fabrica cenários que podem ser ameaçadores. E, portanto, lá está, algumas pessoas. É como se o cérebro, não tendo uma razão para a existência perdão, dessa sensação de perigo, vai fabricando cenários de perigo. Então, muitas vezes, lá está, as pessoas sentem que isto lhes traz uma espécie de premonições, ansiedade de antecipação, numa espécie de filme de terror que está constantemente a acontecer na cabeça delas. Portanto, esta sensação de perigo iminente é uma sensação que está muito presente na ansiedade de muitas pessoas, apesar de algumas guardarem essa informação para elas. Quase que têm vergonha em partilhar isto, porque é uma coisa que muitas vezes é mal compreendida, porque não é, à luz do que está a acontecer à volta, não é justificável. Ora, de onde pode vir esta sensação de perigo iminente? Então, e lá está. A vantagem, digamos assim, de irmos trabalhando com as pessoas e conhecendo as histórias delas, é que algumas coisas vão sendo partilhadas nas histórias que depois vamos percebendo que são pontos comuns. E um dos pontos comuns que eu observei com pessoas que têm esta sensação de perigo iminente tem a ver com a vivência na sua infância ou na sua adolescência e uma determinada fase em que, por exemplo, na sua família havia situações de violência doméstica. Portanto, neste caso, um pai
que agredia regularmente uma mãe e que às vezes agredia também os filhos. Portanto, o que é que isto gera? Gera uma instabilidade que leva a criança ou leva o adolescente a estar numa dinâmica de constante vigilância, constante antecipação desse possível cenário. Ou seja, a qualquer momento, hoje, pode entrar o meu pai alcoolizado, tem problemas com álcool, digamos, começa a distribuir esta violência na família. E quando a criança está habituada, ou melhor, quando está, digamos, em contacto com este tipo de cenário, o seu cérebro vai-se, digamos, habituando a esta expectativa de algo perigoso acontecer. Outro exemplo que posso dar é de uma criança ou um pré-adolescente ou adolescente que está numa fase da sua vida na escola e que está a passar por uma situação de bullying. E, portanto, muitas vezes, esta criança que passa por uma fase de bullying na vida dela durante meses, ela está num ambiente, neste caso escolar, em que está hipervigilante, está constantemente alerta, está sempre na iminência de poder ser agredido. E, portanto, o cérebro habitua-se a este estado de alerta permanente. E quando, mesmo já depois de ter saído destas situações, e mesmo já depois de terem passado 5, 10, 15 anos, atenção que estes medos podem ser resgatados, muitas vezes por questões relacionadas com cansaço, com stress, um choque emocional, e estes medos antigos, estas sensações de perigo iminente, esta hipervigilância, esta preocupação, esta ansiedade antecipatória, que na altura era justificada, na altura era plenamente justificada, ainda se mantém um resquício, ou então resgata-se essa dinâmica. E, portanto, a pessoa pensando, enfim, que já passaram tantos anos, muitas vezes as pessoas nem se lembram de terem passado estas fases na vida deles ou delas, em que estavam numa espécie de estado de terror permanente. O que é que acontece? O cérebro, digamos, habitua-se, entre aspas, a essa dinâmica de antecipar uma possível agressão, a qualquer momento pode acontecer violência à volta, e este cérebro, lá está, habitua-se a essa expectativa. Já depois de alguns anos terem passado sobre essas ocorrências, pode acontecer que numa fase, numa situação ou circunstância de algum stress, um choque emocional, um acidente, um cansaço derivado do trabalho, possam ser resgatadas estas memórias que, não sendo compreendidas na altura, a pessoa as sente, lá está, como uma sensação de perigo iminente. Qualquer coisa pode acontecer, a qualquer momento algo mau me pode acontecer, portanto a sensação aparece, mas só que no momento presente não há nada que o justifique. Mas há uma memória que é trazida para este momento presente. Portanto, como é que nós podemos ir descondicionando isto? Primeiro, é importante ter consciência destes pontos emocionais, e lá está, isto às vezes toca em memórias que são sensíveis, que são delicadas e que as pessoas não gostam muito de falar delas. Quer dizer, não precisamos estar exaustivamente a revisitar essas memórias, precisamos sim, muitas vezes, retirar simbolicamente a pessoa dessa memória, fechar essa fase da vida dela e, acima de tudo, lembrar que aquilo que está a acontecer agora, na verdade, pode estar a surgir essa memória desse medo, mas nada à volta justifica esse receio, esse medo. E muitas vezes lá está, há uma conversa interna que é importante que a pessoa vá tendo com ela, que está tudo bem, não há nada de assustador a acontecer à volta, há apenas uma memória que foi trazida, mas que no momento presente as circunstâncias são diferentes. Aquela fase complicada terminou, fica no passado para todo o sempre. E isto é uma reprogramação que é importante ir fazendo. É um treino cognitivo que a própria pessoa deve assumir ao longo dos seus dias, até que deixa de ser necessário. Agora, também é verdade que para poder, digamos, fechar
aquela fase de susto, de aflição, pode necessitar da ajuda de um terapeuta. A hipnose é uma ferramenta que normalmente ajuda nesse sentido, ajudando a pessoa, primeiro, a empoderar-se para poder fazer a visita a essa memória e, entrando nessa memória, eventualmente fechá-la ou resgatar a criança ou a família desse momento de terror, ou se havia uma situação de bullying na escola, fazer o fecho, resgatar a criança e tirá-la dessas memórias que não precisam estar a ser revisitadas, não precisam estar a ser revistas e fazem parte do passado para todo o sempre. Portanto, queria-vos deixar hoje esta nota, porque de facto, coincidência ou talvez não, nestas últimas semanas apareceram vários casos de uma ansiedade que tem, digamos assim, no seu conjunto de sensações, tinha também esta sensação de perigo iminente, que há algum tempo eu procurava analisar, mas, ouvindo as histórias das pessoas com cada vez mais atenção, me apercebi deste ponto em comum. Cada uma delas tinha, ou na sua infância, ou na sua adolescência, passado por situações que as puseram num estado de alerta permanente, de hipervigilância, compreensivelmente na altura, face àquilo que estava a acontecer. Portanto, se para alguns dos que estão a ouvir esta informação é o vosso caso, pronto, pensem nisso. É uma coisa que é possível ir descondicionando. E, aliás, é uma coisa interessante também a observar a propósito disto, que é quando nós compreendemos a razão de ser desta estranha sensação, nós ganhamos, lá está, pode haver um insight, uma tomada de consciência e consegue-se ganhar uma certa distância emocional em relação ao assunto. Agora, para o fazer, não é de estranhar que, por vezes, precisemos, de facto, de alguma ajuda, de um copiloto que nos ajuda a revisitar essas memórias, a fechá-las ou a resgatar essa parte de nós magoada, para não estarmos a visitar constantemente essas cenas do nosso passado. Está bem? Acreditem, vale a pena sentir que há ferramentas que podem ajudar a fechar estas feridas. A hipnose é uma possibilidade, mas dentro das abordagens psicoterapêuticas, enfim, e há outras ferramentas a nível de reeducação emocional que podem ser usadas. Está bem? Espero que esta dica vos seja útil. Sinto muito grato com a informação que me veio e espero com ela a poder ajudar cada vez mais pessoas que eventualmente têm, na sua experiência de ansiedade, esta sensação muito específica. Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz, amor no coração, grato, grato, grato. Tudo bom.